Salve, salve, galera, começando aqui mais um vídeo pra você. Sim, galera, começando mais um vídeo. E dessa vez voltamos a falar um pouco sobre negócios. Sim, negócios. Porque uma coisa que talvez teria mudado muito as minhas perspectivas em relação à empresa é se eu tivesse feito uma gestão financeira pessoal. Nunca fui muito ligado à gestão financeira, assim, nunca fui ligado a finanças, né? Mas de uns anos pra cá eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças, sobre ações, sobre fundos imobiliários e tal. E inclusive eu até comprei o curso da Natália Arcuri, agora eu comprei um outro curso de ações e tal, porque é uma coisa assim que, querendo ou não, é necessário você evoluir. Porque um exemplo, se você quer, vamos dizer, realmente ganhar dinheiro, vamos dizer assim, mudar o seu padrão de vida, você precisa ter um controle em relação às suas finanças, aos seus gastos. E muitas vezes a gente não se preocupa muito com isso, principalmente se a gente está começando. Quando a gente está começando, a gente não se preocupa nem um pouco com a questão de eu tenho que economizar, eu tenho que diminuir meus gastos. A gente não preocupa com isso. Só que aí duas coisas que impactam quando você está começando. Primeiro, se você é autônomo, aí você não tem uma renda fixa. Então você tem uma renda que acaba sendo variante, podemos dizer assim. Uma renda acaba sendo variável, mas não é uma ação, por exemplo. Mas você acaba tendo ali, tipo, um mês você recebe às vezes mais, outro você recebe menos, ou um mês você não recebe. Então assim, quando você trabalha como autônomo, você tem muito dessas situações, aonde você tem que controlar os seus gastos para poder sobrar sempre dinheiro, porque uma hora você pode não ter um serviço, ou um serviço que você julgava ser rápido, você não consegue terminar em um tempo hábil para poder pegar outros serviços, né? E também tem outros pontos que acabam sendo impactantes, por exemplo, clientes que demoram a pagar, certo? Um exemplo que a gente tinha cliente nosso, que a gente fazia o faturamento dele no, vamos supor, julho. A gente fazia o faturamento julho e a gente só recebia em setembro. Era 2 meses para receber, cara. Então, tipo assim, pode acontecer de ter alguma situação dessa. Uma das coisas que a gente fazia muito, que ajudava um pouco, era a questão de você fazer um contrato e colocar nesse contrato 50% antes e 50% na entrega, que pelo menos você já garantia ali os 50% do seu trabalho, né? E assim, se caso, você poderia colocar nas cláusulas do contrato, consultando um advogado, é claro, você poderia colocar lá que se caso o cliente desistisse nesse período, o valor de entrada, que seria os 50%, ficaria pelo tempo gasto para começar a desenvolver o projeto ou para desenvolver o projeto. Porque já aconteceu com a gente, quando eu tinha empresa, de eu pegar, desenvolver o projeto, praticamente quando estava terminando, pronto a entregar ali, o cliente cancelou. Ou seja, eu fiquei alguns meses desenvolvendo, na verdade não foi bem meses, mas fiquei algum tempo desenvolvendo. Na hora que eu fui entregar, o cliente falou que não queria mais. Aí eu peguei e falei com ele, mas o projeto tá pronto e tal. Ele falou assim, mas não quero mais e não sei o que. E aí eu usei o meu contrato para isso, porque ele pediu o dinheiro de entrada de volta. Mas no nosso contrato sempre foi claro, 50% antes, 50% depois. Caso haja alguma desistência, os 50% de entrada será considerado como tempo de desenvolvimento que foi utilizado e tal. Então assim, e a sorte nisso, que se caso tivesse algum problema jurídico e tal, o contrato estava bem claro. Foi um advogado que fez pra gente. Então, com o contrato claro e com a questão do projeto estar terminado,
não teria como o cliente pegar e falar que a gente atrasou ou qualquer coisa do tipo. Então a gente automaticamente iria, até se eu quisesse receber o restante do serviço, eu poderia. Juridicamente, se a gente fosse falar, porque eu parei, desenvolvi e não recebi. Recebi só uma parte do serviço. Mas a gente nunca gostou muito assim de vamos pra justiça e tal. No entanto, acho que era o maior motivo que a gente tinha clientes de indicação, porque a gente era super de boa. Teve casos até que a gente pegou, tipo, começamos a fazer o planejamento do projeto e, tipo, acho que uns 3, 4 dias depois que a gente fechou o contrato, o cliente teve um problema que ele não poderia continuar com o projeto. Aí ele pediu desculpa e tal, e a gente pegou, devolveu a parte para ele. Ele falou assim: não, essa é a parte do desenvolvimento e tal, tá no contrato. Eu falei assim: não, a gente não chegou a começar a desenvolver seu projeto, a gente estava fazendo planejamento ainda. Aí ele pegou, agradeceu, falou que a gente podia ficar com aquela parte, que ele iria voltar com o projeto, que a gente foi gente boa e tal. Então, assim, sempre você tem que ter esse controle de que o dinheiro não vai sobrar quando você é autônomo. Agora, quando você trabalha numa empresa e faz algum serviço de freelance, aí já é diferente, porque esse serviço de freelance acaba sendo uma renda extra. E o que eu aconselho você fazer é, qualquer dinheiro extra que você tiver, guarda, cara. Vai lá, não guarda na poupança, vai lá e faz um investimento, vê um CDI, alguma coisa assim. No caso, quem tem conta no Nubank aí, o CDI do Nubank é bom, não tá sendo tão ruim assim em relação, dependendo do valor que você coloca lá, tipo, você ganha ali uns 4 a 8 reais por dia, mais ou menos. Isso aí é muito, muito bom. Então você tem que pegar esses pontos, você tem que saber economizar e evitar gastos desnecessários, né? Então, aí gastos desnecessários eu coloco como coisas que realmente não são necessárias para você executar o seu trabalho. Mas, por exemplo, eu preciso comprar um computador novo. Então você pega um projeto, do projeto que você pegou, você pega uma parte daquele valor para poder guardar para investimento na sua máquina, no seu notebook, PC ou qualquer coisa do tipo. É uma coisa assim que eu não me preocupava tanto antes, e eu vejo que se eu tivesse me preocupado desde o começo, quando eu comecei a empresa, talvez hoje, vamos dizer assim, eu teria um patrimônio um pouco maior, vamos colocar nesse ponto, porque muitas vezes a gente não se apega tanto nisso, e depois, quando a gente vai ver, a gente gastou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com coisa que é extremamente desnecessário, que aí você percebe que, tipo, ali você vacilou em algum ponto da sua vida, saca? Então você começa a refletir nesses elementos. Hoje eu tenho alguns investimentos, algumas ações, alguns fundos imobiliários, alguns CDI, né? No Nubank eu deixo uma grana lá. Na minha conta vamos dizer assim, empresa, que eu ainda não abri, não é uma conta PJ, mas é do Mercado Pago, da maquininha. Então eu deixo um valor lá também. Então eu deixo alguns valores em alguns pontos que seriam como se fosse a minha reserva de emergência, né? Então eu faço essa reserva de emergência e a maior parte do que eu ganho eu invisto, porque eu tenho um objetivo, e esses objetivos a gente tem que traçar ao longo da nossa vida, assim. Eu quero fazer isso, então beleza, vou lá, tracei aquilo como objetivo. Quero viajar, quero comprar um computador novo, quero fazer alguma... Você coloca o objetivo e aí você começa a separar o dinheiro para esses objetivos, e depois você consegue ali até economizar um pouco na hora de comprar, porque você separou o dinheiro durante algum tempo, saca? Então eu acho que são elementos aí que você deve pensar quando você estiver aí trabalhando como autônomo, pegando seus primeiros jobs. Claro que muitas vezes, quando a gente não recebe dinheiro nenhum, e aí a gente pega o primeiro trampo e a gente vê aquela grana ali na mão, dá uma vontadezinha de gastar, mas
um conselho que eu te dou, por experiência própria, começa a pensar na sua gestão financeira, no seu futuro, no que você quer fazer daqui para frente. Se você for abrir uma empresa, você vai precisar de uma grana para poder se manter. Se você trabalha numa empresa e ganha dinheiro como freelance, como autônomo, como afiliado, você tem que pegar essa grana que você ganha, que não é uma grana que compõe o seu salário, porque você já tem o seu salário, e invista, guarde. E uma das coisas que eu falo, que tipo assim, talvez seja a única coisa que eu gastaria dinheiro sem pensar hoje, é em questão de educação, estudos, aprender algo novo, um curso que às vezes a gente pega e fala, porra, é um curso caro pra caralho, mas que aquele curso vai me ajudar a ganhar mais dinheiro, ou talvez ter uma qualidade de vida melhor, alguma coisa assim, eu acho que às vezes vale a pena. Então eu sempre, em relação a cursos, eu invisto. Isso eu considero como um investimento. E é um investimento em você, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais habilidades você adquire, mais clientes você pode conseguir, mais trabalhos você pode conseguir. Então você tem que pensar nesse futuro seu, como que você quer realmente viver no futuro. Se você quer apenas ser o cara dos freelas, ou você realmente quer viver de fazer os seus freelas. Porque tem uma diferença: o cara que só pega alguns freelas ali para fazer uma graninha, e o cara que trabalha com isso, que é pegar freelas, é o job dele, entendeu? Então você tem que pensar muito no como você quer que seja o seu futuro. E aí você começa a fazer um planejamento, faz um planejamento financeiro, faz um planejamento em relação se você vai montar uma empresa, ou se você vai talvez, vamos dizer assim, investir em um negócio de alguém, né? Que aí é um outro ponto. Então sim, você tem que controlar mais os seus gastos para que no futuro você aproveite muito melhor. E aquele negócio, e tal, eu vou pegar um job hoje, eu posso gastar esse dinheiro aqui porque amanhã já tem um job garantido. Nenhum job freelance é garantido. Sempre tem o ponto de que o cliente pode desistir do projeto a qualquer momento. E para você não ficar na mão contando com o dinheiro que tá lá, vamos dizer assim, contando com o ovo no fiofó da galinha, você tem que se planejar. E a melhor forma é você fazer um planejamento em relação tanto às suas finanças quanto aos seus gastos, né? Então coloque seus objetivos no papel e comece aí a trabalhar para alcançá-los, certo? Então é isso aí, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, tchau!